Não é fácil você se tornar um dos grandes ou se tornar ótimo em alguma coisa hoje em dia. Alguns minutos atrás eu estava navegando no meu YouTube procurando um vídeo para eu assistir enquanto eu ia lavar louça, então eu me deparei com a thumbnail dizendo que hoje em dia é fácil você se tornar ótimo. Eu sinceramente não assisti o vídeo, não sei sobre o que se tratava, eu só mesmo peguei o título e simplesmente me deu vontade de falar sobre isso porque eu tenho um pensamento completamente diferente. Do meu ponto de vista, hoje em dia você se tornar ótimo, você se tornar um dos grandes em alguma coisa é extremamente difícil. Não é que não exista mais possibilidades, é só que o nível e a quantidade de pessoas que têm acesso à informação hoje em dia aumentou e muito. Claro que você também se beneficia disso, mas automaticamente milhares de outras pessoas também. Em poucas palavras, imagina que no passado, seja com Alexandre o Grande, seja com Napoleão Bonaparte, seja com qualquer outra pessoa, uma das maiores dificuldades era você conseguir informação, ou melhor dizendo, você conseguir informações, conhecimento. E hoje em dia isso é praticamente de graça se você tiver acesso à internet, tempo e simplesmente vontade. A coisa que mudou de séculos para trás, pensando do ponto de vista hoje, é somente essa questão do barateamento da informação. Pensa que Alexandre o Grande teve como professor ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles. Não era ninguém, não era qualquer pessoa que tinha acesso a um dos grandes pensadores da história para ser os seus professores. Entretanto, porém, todavia, se você olhar nos dias atuais, você tem basicamente acesso aos pensamentos de Aristóteles e poderia simplesmente aprender as mesmas coisas que o Alexandre o Grande fez, ou aprendeu. Inclusive, você poderia aprender com o Alexandre o Grande, você poderia aprender com várias outras mentes diferentes da história. Só que se você for olhar para Alexandre o Grande, ele não poderia aprender com Napoleão Bonaparte, ou ele não poderia aprender com várias outras mentes pensantes, talvez até, por exemplo, do outro lado do mundo, na China. Em poucas palavras, o que eu estou tentando dizer é que no passado talvez fosse mais fácil você ser ou se tornar um dos grandes com base principalmente em sorte. Sorte no quesito de como você renasceu e saber aproveitar as suas chances. Hoje em dia já é o completo oposto. Mesmo você sendo uma pessoa pobre, mesmo você não tendo condições alguma, mesmo você não tendo nenhum tipo de exemplo familiar ou de pessoas próximas a você que tornaram ótimas em alguma coisa, você ainda pode se tornar um dos grandes se você utilizar um dos grandes pensadores da história como exemplo, ou se você for extremamente obcecado e buscar consumir o máximo de informações possíveis sobre aquela coisa. O verdadeiro ponto que eu acho que hoje em dia é muito mais difícil é a questão do foco. Hoje em dia é muito mais difícil de nós ficarmos focados. É difícil você fugir do TikTok, é difícil você fugir do YouTube, você fugir de todas as ferramentas e coisas que a nossa sociedade tecnológica trouxe e simplesmente dispersa o nosso foco. Essa é a verdadeira dificuldade. E ainda tem mais. Apesar de ter um grande barateamento da informação, é difícil você também conseguir se encontrar, você conseguir escolher as informações certas que você precisa consumir para poder se tornar um dos grandes. Mas mesmo assim, a minha opinião é que não é tão simples ou tão fácil você se tornar um dos grandes, senão teriam vários grandes nos dias atuais. A verdade mesmo, a coisa que eu acho que se tornou mais simples hoje em dia é você se tornar acima da média. E, sinceramente, esse nunca foi o meu objetivo, me tornar acima da média, mas sim me tornar um dos grandes, que é o que eu sempre falo aqui. Mas eu digo que é mais simples de você se tornar acima da média porque quando você vai olhar a média das pessoas, ela é extremamente baixa. Eu vou pegar, sei lá, dados aleatórios, sei lá, pega a quantidade de livros que, sei lá, brasileiros leem todos os anos. Se você ler 1, 2, 3 livros a mais do que todas essas pessoas leem por ano, você já está muito acima da média. E eu falo que você já está muito acima da média porque, na maioria das vezes, esses dados de livros, por exemplo, eles pegam, sei lá, pessoas como eu que leem, sei lá, pelo menos 30 livros todos os anos e utilizam isso para compilar. Então a média dá uma bela aumentada. O mesmo vale para o consumo de informações e conhecimentos. Pega a quantidade de pessoas que simplesmente utilizam as redes sociais somente para diversão. Se você utilizar as redes sociais nem o tempo inteiro, só uma parte do tempo para consumir conhecimento relevante para sua área, relevante para sua profissão, simplesmente você já está muito acima da média. Se você faz exercícios físicos com constância, se você mantém uma saúde mental e física relativamente bem, você já está muito acima da média. Literalmente, eu acredito que é muito mais simples você estar ou ficar acima da média do que você se tornar um dos grandes. Na verdade, o gap, o buraco, a distância entre você ficar acima da média e depois você se tornar um dos grandes, não é isso daqui. É tipo, você nem consegue enxergar, não nem consegue aparecer. Porque literalmente, você ser um dos grandes no século atual está em outro patamar, porque você está competindo, vamos dizer assim, com pessoas de altíssima performance que estão
dispostas a fazer tudo, que são obcecadas por aquilo que está fazendo e quer dedicar praticamente 100% do tempo delas para atingir aquele objetivo, para fazer aquela coisa, para, sei lá, ser consumido por suas obsessões, enquanto ser acima da média é literalmente você ler, sei lá, 3 livros por ano se você tá no Brasil, ou, sei lá, parar de consumir tanto conteúdo engraçadinho no TikTok ou qualquer outra rede social. Enfim, só pensamentos aleatórios, a imagem ficou uma bosta, mas eu queria compartilhar isso, eu queria falar sobre isso porque eu achei importante. Deixa nos comentários a sua opinião sobre isso. Goodbye.